Eu vou criticar a casa do ano de 2026 e se tu queres conhecer todos os detalhes positivos e negativos, bora para o vídeo! The house is located in Eastbourne, which is a small coastal village which looks out across Wellington Harbour to the city. It is situated at the base of a very steep bush-covered slope. The weather, as people know in Wellington, can be pretty wild, but the building is nestled into a kind of a fold in the landscape. And that gives it incredible protection from the howling southerly, and it's in a kind of a wind shadow, you might say. Ela parece uma casa aerodinâmica. Nós estamos na Nova Zelândia, mais concretamente na capital, Wellington, que caso vocês não saibam, tem um estreito, acaba-se por formar ali uma baía, mas isto que nos vai remeter para algo mais tranquilo, pacífico, não é bem assim. O clima da Nova Zelândia é até conhecido como em um só dia passam as 4 estações, e estamos a falar de tanto temos temperaturas altas no verão, como temos neve, e além disso a diferença entre as duas grandes ilhas também é muito. E nós estamos localizados na ilha a norte. Mas o mais importante deste vídeo não é isso. O mais importante é que nós vamos ver a casa de 2026. Em primeiro lugar, estamos no início de 2026. Como é que estamos a ver a casa que ganhou o prémio da casa 2026? E na verdade, o que é o prémio da casa 2026? O que é que realmente isso significa? Que parâmetros é que foram seguidos? Isso eu não sei. Mas que eles utilizam e abusam desse prémio para fins de marketing, eles fazem. Our clients were looking for a family home. They wanted a sanctuary. It was for them and their 3 kids and their dog. Temos de voltar. Qual é o intuito desta porta? Tem um design de porta e tem as dobradiças. Parece realmente uma porta. Casa do ano. They wanted a sanctuary. It was for them and their 3 kids and their dog. But they wanted a building which was private, a little bit sort of removed from the street, and they wanted something interesting. They wanted something a bit exciting. Although the site could be considered difficult, really difficult sites really require an inventive design solution. We saw the form of this house a little bit like an angular rock that's been weathered by the elements. The edges are curved off and the roof terrace is hollowed out like a cave. É assim, eu não vejo o design desta casa como uma pedra angular. Vocês podem ver de uma forma diferente, todos nós temos gostos diferentes e ainda bem, porque se tivéssemos e gostássemos todos da mesma coisa, isso é que era um problema. Mas esta casa, para ser vista como a casa de 2026, eu não sei se é a melhor casa, a mais bonita, é a casa, pronto, o prémio é esse, a casa de 2026, mas é este o formato que as pessoas entendem. Eu, sinceramente, o único propósito e funcionalidade que eu vejo quase daqui é para estar mais protegido, para, de certa forma, difundir ali na paisagem. A paisagem é muito bonita, estamos ali numa zona florestal, num parque natural, muito interessante e protegido. Eu também tenho algumas dúvidas se não vamos ter problemas futuramente, tanto a nível de incêndios, tanto a nível de um deslizamento de terra, pedras por ali abaixo. Eu não acho que isso seja assim tão complicado de acontecer. So it's very much like if you took a block of stone and you carved it into a sculpture. You ascend this driveway, which takes you sort of to a higher point in the house. Ponto muito importante. A vossa casa, muito provavelmente, ou até o vosso apartamento, tem realmente uma garagem. A casa do ano 2026 não tem. Pronto, é ali uma espécie de estacionamento. Tem simplesmente um coberto e um bloco de cimento ao lado. Mais nada. Garagem propriamente dita. E como as pessoas procuram, realmente, consigam fechar, consigam colocar lá coisas, consigam até fazer atividades na garagem. Vocês podem gostar de mecânica, podem gostar de N coisas diferentes. Aqui não é possível. Não. Na casa 2026 não é. And enables you to then enter through the undercroft and then wind up this helical spiral staircase. And as you ascend that stair, you pass the sleeping level. You move from the darkness of the earth up towards the light of the living area. It's almost a spiritual experience.
experiência espiritual. Eu entendo o que é que ele está a dizer e eu acredito que quando nós começamos, de certa forma, a ver as casas, a arquitetura, de uma forma mais filosófica, ligamos aos nossos próprios sentimentos, que isso acontece e vocês percebem muito bem quando é um arquiteto, um designer, a fundamentar a obra que acabou de fazer, está muito ligado a isso. Mas eu acho que eles começam a esquecer um bocado do essencial. Praticabilidade, funcionalidade da casa, porque de que adianta a casa seguir o nosso traço de filosofia, a nossa ética, a nossa maneira de ver o mundo, o que vocês quiserem, se ela depois não conseguir corresponder a coisas simples no dia a dia? Vocês perceberam que a parte superior desta casa, que acaba por ter aquela varanda espetacular que nós já vamos ver a seguir, ela é o coração da casa. É lá que vocês têm a cozinha, é lá que vocês têm a sala, é lá que vão passar muito tempo. Agora imaginem chegar a casa e ter de subir 2 pisos, numa escada em espiral. Isto, se vocês tiverem 20 anos, 30 ou 40, aceitam. Agora, se calhar, se tiverem 60 ou 70, é um problema realmente. Agora, se calhar, se vierem carregados com as compras, é um problema. Não se esqueçam que a cozinha lá em cima. Agora, se calhar, se forem uma mãe grávida, é um problema. Agora, se tiverem alguma deficiência e que vos dê problemas de mobilidade, é um problema. Estão a entender onde é que eu estou a chegar, não é? Pronto, eu acho que é simples, senão ficámos aqui a tarde inteira. The main living room, which is a double height space, opens onto this extensive deck. And the deck is not one of these decks which hangs out in space and is exposed, but it's more of a cocooned space, a bit cave-like. It feels like it's got its arms around the sides protecting you from the wind, and it's got this extraordinary view out over the harbour. The key initial design decision for the house was to build up on the steep part of the slope, and this was to gain the benefit of this extraordinary view over the harbour. This had the added benefit of creating a lawn and a private garden and a swimming pool within the flat part of the site. Eu não sei se vocês já tentaram ou não, mas temos muitos painéis no telhado. Impecável, é interessante, sustentabilidade, mas eles estão quase todos à sombra em grande parte do dia. São imensas as filmagens, os takes diferentes, em que 50, 60, 70% dos painéis estão todos à sombra. É o problema de inserir a casa numa floresta. The exterior of the house is clad in a glazed black terracotta. Extremely hard wearing, low maintenance, but also brilliant in the fact that its module allowed it to take on the curves and the nuances of the form. The dark exterior gives way to a much lighter interior. Blonded oak floors and ceilings, white painted walls give the interior a light and airy feel. For the kitchen, we worked closely with Catalogue to create a systemised and modularised kitchen approach with a very bespoke custom island bench, which is the real centrepiece to the dining and kitchen area. Eu não gosto, sinceramente, nem da escolha das cores, nem dos materiais. A falar dos materiais, já no exterior eles utilizam, eu diria que seria uma chapa, algo assim do género, e se calhar está muito relacionado à ecologia, sustentabilidade, de certa forma aquela agenda que é incutido e está em vigor atualmente. Mas no interior eles só fizeram uma coisa: paredes brancas, teto branco. Colocámos aqui uma madeira clara no chão e depois cozinha, todos apontamentos em preto. Eles não tentaram simplesmente dar uma inovação, colocar uma pedra de uma outra cor, dar uma madeira. Não, tudo preto. Preto, 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 chapa, tudo muito duro. E eu não sei se é isso que as pessoas estão à procura. É algo muito frio. E leva-me novamente a questionar: isto é a casa 2026? É a casa de 2020, é isto que define 2026. Já vimos casas muito mais bonitas aqui no canal. E certamente existem muitas, mas muitas mais casas que foram finalizadas ou vão ser finalizadas em 2026 que dão 10 a 0 a esta, certo? Todos concordamos com isso. The quality and form of this element echo the exterior form and shape of the house. The bathrooms have been carefully designed to be calm and serene, very sculptural and soothing spaces to be in. The upper level lounge has a distinct quality in that it's less about the sea view and more about opening to the bush and the landscape behind the house, very different to the rest of the forward-facing rooms of the building. This lounge also features an amazing circular skylight
a sundial for the very uppermost space. Esta casa faz muito lembrar uma mansão que já trouxemos aqui no canal na África do Sul e realmente acaba por partilhar do mesmo problema, que é, nós temos vários pisos e ter vários pisos numa casa é sempre um problema. E isto só existe por uma razão, porque esta zona é de declive. Então o que é que eles fizeram? Nós temos a garagem no piso inferior e só depois temos os quartos e lá em cima temos então a zona social. Só que há uma grande diferença. Naquela mansão na África do Sul eles fizeram uma coisa que foi colocar a piscina lá em cima. E eu acho que isso era muito interessante. As a child, my father would bring me to Wellington and we would go and look at these extraordinary houses built on these very steep sides. And I loved their inventiveness, I loved their adventurousness. And there was something about the power of the imagination that inspired a young child. And to be able to come back to Wellington and to be able to engage in such a project was a deeply moving and satisfying experience. Se vocês repararem e olharem simplesmente para os vizinhos, vocês entendem que é propositado, esta casa está tão recuada, ela está literalmente enfiada na montanha. Eu não consegui perceber muito bem, mas naquela varanda lateral, mesmo ao lado daquela sala de estar que foi criada no piso superior, eu acho que quase que vocês conseguem simplesmente tocar na floresta propriamente dita e nas árvores. Está mesmo muito, muito perto e isto foi feito propositadamente para criar esta obra de arte, que eu sinceramente, é a minha opinião, não define sequer a casa 2026. E isso de certa forma serve apenas para vocês pensarem sempre quando virem aquela casa que recebeu o prémio X ou Y, será que vale assim tanto esse prestígio?